Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus... Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Milhares sem energia elétrica após terrível furacão. Três trovões acabaram de jogar o sol na cidade. E agora? O que é isso? Eu acho que é um terremoto. Nunca vi tantas iluminações temáticas assim. Quem abriu muita e tantas vezes. Vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos pra dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Boa noite a você, querido irmão, querida irmã, que está aqui conosco na nossa live da Semana Santa da IAGE do Vale Verde. Muito obrigada por estar conosco. O vírus nos separou fisicamente, mas graças a Deus nós temos meios para nos aproximarmos, mesmo que à distância. Obrigada por estar conosco. Nessas últimas semanas, nesses últimos dias, vocês viram que nós tivemos alguns probleminhas de conexão. Nós já o solucionamos e nós agradecemos a sua paciência de não desistir de estar conosco. Nós viemos aqui pedir para que vocês curtam o nosso canal e curtam esse vídeo, para que as pessoas possam ter, mais pessoas possam ter acesso. Você curtindo esse vídeo, o YouTube entende que esse é um conteúdo interessante e ele vai mostrar como opção para mais pessoas. Ajude-nos a evangelizar o maior número de pessoas possíveis.
Nessa noite nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o milênio, sobre o que vai acontecer nesse período, sobre quando ele começa, como ele vai terminar. Nós vamos ter uma noção melhor do que irá se passar nesse tempo. Eu peço para que você continue conosco, que já já o pastor Roberto estará conosco, elucidando um pouquinho mais a respeito desse assunto. E nesse momento eu quero pedir para que você curve sua fronte, aí onde você está, seja no seu sofá, seja na sala, na rede, para que nós possamos louvar o nosso Deus, falando com Ele, pedindo para que Ele esteja conosco nesse momento. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos porque mais uma semana se passou, Pai. Nós te agradecemos porque, por mais que sejam tempos difíceis, a todo momento nós estamos sentindo a Tua mão poderosa a nos guardar, Pai. Nós pedimos que nesse momento o Teu Santo Espírito esteja conosco, para que nós possamos receber a mensagem que será pregada nessa noite da melhor maneira possível, que nós olhemos a ela com os olhos da fé e não com olhos humanos, Pai. Unja os lábios do pastor Roberto para que ele fale através do seu Espírito, Senhor, e que nós possamos ouvir a voz que vem dos céus através dele, Pai. Esteja conosco, com os nossos queridos, com os nossos amados, e que essa mensagem chegue ao coração das pessoas que mais necessitam de esperança. Nunca se foi tão necessário ter esperança nesse mundo, Pai. E através dessa semana de oração, nós estamos tendo a esperança de que breve tudo isso findará e o Senhor voltará nas nuvens dos céus. Esteja conosco, é o que eu lhe peço, já lhe agradecendo, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é o milênio. E para prepararmos mais o nosso espírito, vamos louvar ao nosso Deus ouvindo a música Chegou a Hora, que é o tema jovem desse ano. Fique conosco. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor, sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá.
Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá. Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Muito bem, meu boa noite para todos. Que bom estar com vocês mais uma vez. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante. Vamos falar sobre o milênio. O que é esse milênio, 1000 anos, o que será que significa? Mas antes do nosso tema desta noite, nós temos os nossos temas diários aqui, né? Nossa lida aqui, que é fazer o sorteio. Nós já fizemos o sorteio hoje. E hoje, coincidentemente, quem sorteou foi o Rafael. E o Rafael sorteou a própria mãe. Olha, que foi uma coincidência mesmo. Então, irmã Maria, vocês ganharam um suco de uva, tá bom? Que o Rafael vai estar levando para casa aí mais tarde para vocês, tá? Queria agradecer aqueles que têm participado conosco da nossa live. Vou citar alguns nomes aqui, olha. A Dalma, a Sara, o Marcelo Mirandola, a minha tia Ellen, né? Ellen Andrade, eu fiquei olhando aqui e falei, quem será? Eu lembrei, a minha tia, né? Obrigado, Ellen. A gente dá um apelido para ela em casa. Bem carinhoso. A irmã Vera Lúcia, a irmã Ruth, a irmã Ana Samaritana está com a gente todas as noites, a irmã Ana. O irmão Odair, a irmã Miriam Pinheiro, o Vitor está com a gente. E a irmã Ana Lloyd. Esses são alguns dos nomes, eu não citei todos, tá bom? Nós temos os pedidos de oração também. A irmã Dalma pede que continuemos orando por ela, pela Wanda e a Nilza e pelos seus filhos, Júlia, Samuel e Gabriel. A irmã Ana Samaritana continua pedindo pelos filhos, Lucas, Kennedy e a sua filha, para que ela possa retornar para a Europa e retornar para o marido. Estão separados há 10 meses por causa da pandemia. Se eu não me engano, ela morava na Inglaterra, né? Mas a irmã não colocou aqui, eu não tenho certeza, mas é na Europa. O Fabrício pede oração pela cunhada Natália, que aceitou Jesus. Amém. Deus abençoe, viu, Natália? Parabéns por essa decisão sua, tá? E também pelo esposo José, né, que é o esposo da Natália, tá bom? A Valdineia está pedindo oração para a irmã Maria dos Anjos, que está com Covid. Nós oramos ontem pela irmã Maria dos Anjos e vamos orar hoje mais uma vez, tá? E a irmã Maria Taveira, que ganhou o nosso sorteio hoje, está pedindo oração pela Simone e o Éder. Quero falar um pouquinho desse casal. Simone, parabéns pela decisão. O Ivan já me contou. Que Deus te abençoe muito, viu, Simone? Deus tem um plano para a sua vida. Deus vai cuidar de você nessa enfermidade. A Simone está com Covid. Então Deus vai estar cuidando para você se recuperar logo. Você estando bem, nós vamos visitá-la e vamos acertar tudo, tá bom, Simone? Que Deus te abençoe. Então, orando pela Simone e pelo Éder. E o Vitor está pedindo oração pela doutora Patrícia Bongiovanni e pelos filhos que perderam o pai recentemente. Eu não sei, alguns dias atrás nós oramos pela doutora Patrícia, ela estava internada. Ela está internada ainda? Ainda está, mas ela melhorou? Não, ainda está com dificuldades. Então vamos continuar orando pela doutora Patrícia, para que ela venha se recuperar, pelos filhos e por ela também, para que possam Deus possa estar consolando eles nessa perda, na perda do pai, né, do marido, tá bom? Fechem os seus olhos, vamos orar juntos então.
Querido Deus, obrigado, Senhor. Primeiro, o Senhor tem cuidado de nós, tem estado conosco. Queremos pedir por aqueles que estão enfermos, como a doutora Patrícia, como também a Simone e o Éder, Senhor. Que o Senhor coloque suas mãos sobre eles, que eles possam se recuperar. O Senhor é o médico dos médicos. Pedimos pelas famílias que estão de luto. Pedimos que o Senhor conforte e dê o conforto que o Senhor tem dado a mim, Senhor. Que o Senhor possa dar o mesmo conforto a todas as pessoas que confiam em Ti. Pai de amor, eu quero pedir também pelos filhos, né? Tantas mães preocupadas com seus filhos. Alguns estão afastados da igreja. Que o Senhor possa tocar nos seus corações e que eles possam retornar, Senhor, o mais rápido possível, porque esse mundo caminha para o seu final. Pedimos que o Senhor fique conosco na programação desta noite. Abençoe a irmã Maria dos Anjos também, que está adoentada. Fica conosco, te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Mais uma vez quero dar meu boa noite para aqueles que estão chegando conosco agora. Que Deus te abençoe. Deus tem um plano para você. Ontem nós estudamos como que Jesus vai intervir na história do nosso mundo. A gente viu que Jesus mesmo fará o grande reset. Isso é, a grande reinicialização da nossa civilização. Não vai existir nenhum cometa gigante que vai bater na Terra, ou um aquecimento global que vai dar fim ao nosso planeta, fazendo os mares subirem. Hoje nós vamos ver o que vai acontecer depois que Jesus vier para a Terra com seu grande exército de anjos. O que é que vai acontecer então e depois? Quando teve a virada do milênio, no ano 1000 depois de Cristo, a Europa não era tão bonita, tão progressista como ela é aqui hoje em dia, né? A Europa que a gente vê lá. As pessoas da Europa na época viviam em casas bem pequenas, que eram cobertas de palha. Às vezes elas eram cobertas de terra e grama. A palha ia do teto até o chão. A casa não tinha janelas. E quando tinha janelas, as janelas eram só buracos pequenos na parede. Essas casinhas apertadas, ainda eles dividiam ela com seus animais domésticos. Os animais, aliás, eram muito importantes para um europeu lá do ano 1000. Especialmente, por exemplo, os cães. Os cães ajudavam nas caçadas, e as caçadas ajudavam eles a terem carne para comer, né? Protegiam os seus donos quando eles viajavam pelas florestas. As florestas da época da Europa eram escuras, perigosas e cheias de animais selvagens. Os medos reais ou imaginários tomavam conta da vida do europeu. De cada 100 crianças nascidas vivas, 45 morria antes dos 2 anos de idade. Essa vida difícil ainda viu surgir um terror ainda maior. O medo terrível que antecedeu o final do primeiro milênio. Interpretando de maneira errada o Apocalipse, padres, monges e abades da época passaram a pregar que o fim do mundo ocorreria no ano 1000. Eles aterrorizavam as pessoas, contavam histórias fantásticas, como por exemplo de um super eclipse, um incêndio inexplicável, nascimentos de bebês monstruosos, uma praga agrícola, a passagem de cometa pelo céu. Havia um relato da aparição de uma baleia do tamanho de uma ilha na costa da França. Uma grande epidemia em 997 e até uma história da aparição de uma serpente no céu. Essas histórias depois foram escritas por um certo homem chamado Sigberto de Gengenblow, que viveu 600 anos depois disso. Ele não foi, então, uma testemunha ocular de nada disso. Ele só relatou o que disseram que havia acontecido. Mas existia um homem na época, um abade, o abade de Monthieu-en-Der. Ele passou a pregar contra essas previsões. Baseado nos livros de Daniel e de Apocalipse, e esse abade afirmava que não era possível prever o fim do mundo baseado só no texto de Apocalipse que falava do milênio. E hoje é justamente esse texto que fala do milênio que nós vamos estudar e aprender o que ele realmente significa. A volta de Jesus é um evento global e catastrófico para todo o planeta. Apocalipse 1:7 afirma: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Aqui também, antes de a gente iniciar o nosso estudo, quero dar um aviso aos desavisados. Aliás, eu vou dar 2 avisos bíblicos. Primeiro, ninguém pode dizer ou afirmar que sabe o dia ou a hora da volta de Jesus. Mateus 24:36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Segundo aviso: Jesus não virá em segredo, em espírito, ou só para um grupo de pessoas. Vejam o que diz Mateus 24:26 e 27. Jesus mesmo avisa: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A volta de Jesus será um Event Level Extinction. Isso é, um evento de nível de extinção. É assim que é chamado em inglês. Você não vai ver a volta de Jesus no jornal, na televisão, nem nos stories do Instagram. Você vai ver ao vivo e em cores.
Então, não acredita se alguém falar assim, Jesus já voltou, ou que a sua volta será discreta, ou mesmo que a volta de Jesus será secreta. Você sabe que há muitos cristos pelo mundo, né? Há um que vive na Rússia, foi preso, um que vive no Brasil, um outro que vivia na América Central e já morreu, inclusive. Então, há muitas pessoas pelo mundo dizendo-se ser o Cristo, mas a Bíblia diz que se isso acontecer, não é para acreditar. Quando o Cristo vier, ele encontrará duas classes de pessoas aqui na terra. Um tipo de pessoa, que é aquela que estará perdida, passou toda a sua vida, toda a existência zombando de Deus, zombando da religião, se apegando, ou então, nem zombava da religião, mas se apegava em crenças religiosas erradas. Como eu expliquei, o método de Satanás é esse, misturar verdade com mentira. Para esses que aceitaram a mentira, ou que não se preocupavam com religião, o dia da volta de Cristo é terrível. Foi o que nós lemos ontem em Apocalipse 6, 15 a 17, que diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Essa fala deles é um grito de desespero, de quem sabe que o Senhor vem tomar vingança e não tem onde se esconder, ou para onde correr. É o dia da vingança do Cordeiro e daquele que se assenta no trono. E eles dizem: quem pode permanecer em pé diante deles? Mas o Apocalipse diz que há um grupo que pode sim permanecer em pé. Está lá no capítulo 7, versículos 9 a 10, que diz: depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Enquanto os ímpios são exterminados com a espada que sai da boca de Cristo, como diz Apocalipse 19, 15, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, os justos são arrebatados. Agora esse texto eu quero destacar com vocês, que é 1 Tessalonicenses 4, 17, que diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os mortos. O que vai acontecer com eles quando Cristo voltar? Primeiro, os mortos justos, os mortos bons, vão ressuscitar. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16 diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui nós temos um fato bem interessante. Quando Cristo vem, os maus são mortos, os maus que estão vivos, são mortos com o sopro de sua boca, como está em 2 Tessalonicenses 2,8. Enquanto os justos bons, que estão mortos, ressuscitam. E junto com os justos bons, que estão vivos quando Jesus vem, todos eles, os que ressuscitaram e os que estavam vivos, vão se encontrar com o Senhor nos ares. Depois desse evento, a terra fica completamente destruída e abandonada. Enquanto todos os justos vão para o céu, para uma tarefa, que é julgar os maus, inclusive vão julgar os anjos maus, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Diz 1 Coríntios 6, 3. Enquanto os justos bons estão nos céus, os maus estão mortos aqui na terra. Esse período de tempo, período em que isso acontece, é conhecido como milênio. E quem nos revela bastante sobre esse período é o nosso livro de estudo dos mistérios da profecia, o tremendo livro de Apocalipse. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 20 e estudar esse assunto. Então podem abrir a Bíblia de vocês, Apocalipse 20, nós vamos começar a ler os versículos 1 a 3. Diz o texto: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele um selo, para que não mais enganasse as nações, até que se completem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Quando eu trabalhei em Barreiras, lá na Bahia, uma cidade no oeste da Bahia, uma cidade muito boa, tenho muita saudade de Barreiras, eu conheci uma família muito querida com quem eu estudei a Bíblia lá. Era uma família muito limpinha, e eu me lembro que eu gostava sempre de tomar água na casa daquela família. A avó daquela família, uma vez, me contou uma história. Eles eram de Juazeiro do Norte e haviam se mudado para Barreiras. Juazeiro do Norte é conhecido porque é a terra do Padre Cícero. E ela contou que uma vez o diabo foi até Juazeiro. Mas o próprio Padre Cícero foi conversar com ele. Durante o embate, o Padre Cícero amarrou o diabo com uma corda de algodão. E o diabo ficou amarrado ali por uma semana pedindo piedade para o Padim Cício, né? Como ele é popularmente conhecido. Depois de uma semana, o padre teve dó do cramulhão e decidiu soltá-lo. Mas não sem antes conseguir que o tinhoso prometesse para ele que não voltaria mais para Juazeiro do Norte. Aquela velhinha que era muito piedosa me contou a história e acreditava que realmente tudo aquilo ali era verídico, era uma história verídica. Mas nós sabemos que não é possível amarrar o diabo com cordas de algodão. Mas também não é possível amarrar o diabo com cordas de ferro e correntes de ferro. Satanás é um ser espiritual que não tem um corpo físico. Então nós precisamos entender essa prisão de Satanás como sendo simbólica. Ele está preso pelas cadeias de circunstâncias. Por milênios, o trabalho de Satanás tem sido tentar a humanidade incessantemente. Ele tem levado homens e mulheres a se desviarem do caminho do bem, do certo, e tem colocado eles nas trevas, convidando-os para que eles participem da sua causa, a causa da rebelião contra Deus. Agora, no milênio, com os santos lá nos céus e todos os maus mortos, ele está amarrado na sua tarefa. Não há ninguém para ele tentar. Preso a um planeta destruído, que voltou a ser agora um abismo, como ele era antes da criação. Lembrem que a Bíblia diz que antes da criação havia trevas sobre a face do abismo. Então, abismo significa simplesmente o planeta destruído novamente, sem forma e vazio. Satanás estará agora num prolongado castigo de 1000 anos para que ele perceba os resultados da sua rebelião. Como eu já falei, abismo aqui não é nada mais do que a terra destruída e sem forma. Enquanto isso, lá nos céus, os salvos começam a obra de julgar os mortos. Os mortos são os ímpios, porque só eles estão mortos. Os salvos estão todos vivos e em segurança. Então os salvos irão julgar os ímpios mortos. E os anjos também, os anjos maus. Apocalipse 20, versículo 4 diz: Vi também tronos, e nestes se sentaram aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Claro que esses decapitados agora estão ressuscitados e vivos no céu, fazendo o trabalho de julgar os ímpios, e eles, durante esse período, reinam com Deus, estão recebendo as promessas bíblicas, julgando, vivendo e reinando com Cristo por 1000 anos. Continuando Apocalipse 20, os versículos 5 e 6 dizem agora: Os restantes dos mortos, que são os ímpios, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Percebam uma coisa interessante. O Apocalipse fala aqui de 2 ressurreições, né? E também 2 mortes. A primeira ressurreição é a dos justos, que acontece quando Jesus volta. Os maus vivos morrem e os justos bons ressuscitam. E eles vão em paz e segurança com Deus, são levados e estão vivendo agora a eternidade. Já a segunda ressurreição é a dos maus, a dos ímpios. E ela vai acontecer 1000 anos depois da primeira. Apocalipse também fala aqui de 2 mortes. A primeira morte é a que todos os homens, bons ou maus,
estão sujeitos e a maioria absoluta vai passar. Só não vai passar por ela os justos que ficarem vivos até a volta de Jesus. Mas a segunda morte é o castigo final. E nela só tem parte os maus, aqueles que rejeitaram a Cristo e a sua salvação. Os justos não participam da segunda morte. Podem passar pela primeira, mas serão ressuscitados. Da segunda morte não há ressurreição. Quando Apocalipse 20, 7 e 8 diz assim, olha: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas é como a areia do mar. Quando se completam 1000 anos, Deus volta e ressuscita todos os ímpios. Satanás é solto da prisão. Por que ele é solto? Porque agora os ímpios são todos ressuscitados. E ele tem novamente a oportunidade. Satanás sabe que é a última oportunidade dele de colocar seus planos de vencer a Cristo em prática. Então ele e todos os ímpios de todas as eras se unem nesse projeto. Nesse grande exército de ímpios existem homens de todas as eras. Estão vivendo lá, por exemplo, os gigantes antediluvianos, que eram enormes, homens gigantes de Zabir. Os grandes generais corruptos da história, como por exemplo Gengis Khan. Lá está, por exemplo, Hitler, que uma vez desejou criar o terceiro Reich, que segundo ele duraria 1000 anos. Toda essa multidão está mobilizada para um único objetivo. Apocalipse 29 descreve o que eles vão fazer. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Deus já havia descido no planeta com a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, diz Apocalipse 21, 2. Toda a terra está destruída desde a época da volta de Jesus. Mas há uma joia no meio do planeta, a habitação dos santos, onde Cristo e Deus está. Esta cidade, planejada por Deus, maravilhosa, a gente vai falar dela no domingo à noite. Não perca também domingo à noite, eu vou falar sobre a cidade santa e a nova terra. Essa cidade que está lá é o alvo de Satanás agora. Ele organiza o grande exército dos maus. Esse é o maior exército da história. Ele reúne toda a humanidade que se corrompeu e junto deles todos os anjos maus. Diante da ordem de Satanás, o seu líder, essa magnífica e assustadora horda avança. Mas quando eles chegam no portão da cidade, nos portões, que são 12 portões, algo impressionante acontece. Apocalipse 20, versículos 11 a 13, que diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava inscrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, eles cercam a cidade, mas quando eles cercam a cidade, aparece o trono de Deus, e começa o grande julgamento final. O julgamento não é realizado individualmente, chamam o primeiro na fila, depois o segundo, não. Um Deus onipresente, onisciente, julga todos individualmente, mas ao mesmo tempo. O que nós temos certeza é que todos compreendem o seu pecado. Deus mostra para eles as chances que eles tiveram, todos os seus erros, e todos entendem que o seu castigo é merecido. Apocalipse 20 diz assim: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Depois do julgamento, os ímpios são completamente destruídos por um fogo especial que desce de Deus. Eles são completamente queimados por esse fogo destruidor. E esse fogo destruidor destrói não só os seres humanos ímpios, mas também o próprio diabo e os seus anjos. Esse é um fogo especial de Deus. E esse é o inferno bíblico. Percebam que, de maneira com que a Bíblia está explicando, o inferno não está acontecendo agora. Ele é no futuro, depois do milênio.
Também o inferno não é um buraco lá no fundo da terra, nas profundezas. Mas o texto diz que eles marcharam sobre a superfície da terra e é ali que caiu fogo sobre eles. Vamos agora ver alguns textos bíblicos que falam como será o castigo dos ímpios. Por exemplo, Salmo capítulo 37, versículo 20 diz: mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Olha esse detalhe. Salmo 68, 2 diz: como é impelida a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Vejam que a cera, quando jogada no fogo, ela queima completamente, não sobra nada dela. Malaquias 4:3 diz: e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Nenhum lugar de fogo eterno, queimando, sem nunca acabar, vai existir. O fogo do inferno, ele é eterno nas suas consequências. Quem queima nesse fogo não vai voltar. Está eternamente eliminado da existência. Obadias 16 diz assim: pois como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Sim, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem existido, como se nunca tivessem sido. Então, quero explicar uma coisa para vocês. Deus não vai manter um lugar queimando pela eternidade, onde as pessoas não estão nem mortas e nem vivas. Elas não estão mortas porque quem está morto não pode ter sentimentos, ter dor. Quem está morto, está morto. Mas segundo o conceito popular, que não é bíblico, mas ele entrou na igreja cristã através de Platão, os mortos ficam eternamente queimando, sem nunca ter fim. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus vai exterminar completamente os ímpios, para que o universo possa agora ser totalmente perfeito, sem nenhuma mancha, nenhuma mácula de pecado, de blasfêmia, de nada de ruim. Deus vai queimar completamente. Assim, vamos ver a explicação, então, para algumas pessoas que dizem que o fogo é eterno. Vejam só, Judas, versículo 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que se havendo prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Lucas 17, 29 e 30 explica melhor, que diz assim: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Vejam que o texto diz que o fogo era eterno e Lucas diz que é a mesma coisa que vai acontecer quando Jesus voltar. Ainda hoje, será que está queimando Sodoma e Gomorra? O fogo lá não apagou? Não, o fogo de Sodoma e Gomorra já se apagou, mas consumiu completamente, e aquelas cidades não voltaram a existir. Significa que os resultados daquele fogo eterno são eternos. Nunca mais Sodoma e Gomorra voltaram a existir. Esse fogo destrói não só os seres humanos, mas ele destrói tudo que existe no planeta Terra. 2 Pedro 3,10 diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E o 3,12 diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Todas as coisas que você tem hoje vão ser destruídas nesse fogo. A atmosfera, que está hoje em dia poluída, também será completamente queimada. Deus vai purificar toda a terra, exterminar todo o mal e tudo que é ruim ou impuro nesse fogo purificador. Finalmente, nesse lago de fogo, Deus destruirá a morte e a sepultura. Apocalipse 20:14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo.
Depois dessa limpeza completa do planeta pelo fogo, Deus vai criar uma nova terra, onde os justos habitarão seguros. Apocalipse 21, 4 e 5 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono, que é Deus, diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou para João: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. No domingo vamos estudar melhor sobre esse mundo novo que Deus vai criar. Olha que belo conselho que Pedro nos dá lá em 2 Pedro 3, de 11 a 13. Ele diz: visto que todas as coisas vão ser assim desfeitas, vocês devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Mas nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse é o verdadeiro fim do mundo. Você não precisa ficar com medo das coisas que estão acontecendo hoje no mundo. Quando eu era criança, devia ter uns 10 anos, eu assisti o filme O Planeta dos Macacos. O filme original, feito lá nos anos 70. A cena mais marcante do filme é quando o personagem principal vai até o que eles chamam no filme de Zona Proibida. E lá naquela Zona Proibida, ele encontra os restos da Estátua da Liberdade. Esse personagem então entende que os seres humanos haviam provocado a sua extinção através de uma guerra feita entre os países com armas nucleares. Nos anos 70, esse era o grande medo da humanidade, né? Que havia uma grande corrida armamentista entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Então o medo do terror nuclear, com o tempo, foi diminuindo. Mas o pavor do fim do mundo, não. Caos ecológico, pandemias e meteoros são hoje em dia os novos protagonistas desse relógio do fim do mundo. E embora as crises irão aumentar segundo a Bíblia, quem vai apertar o botão do fim não será nenhum ser humano, mas vai ser o próprio Deus. Deus tem o controle da história e no tempo certo virá dar fim ao mal, à injustiça, à tristeza, à dor, ao pranto, a tudo que é ruim e resgatar e salvar o seu povo. Então vou dar um conselho de esperança para você. Não tenha medo. Não tenha medo. As coisas vão piorar no mundo? Sim, vão piorar no mundo. Precisamos ficar com medo? Não. O que nós precisamos é estar preparados. Um dia Deus virá te buscar. E este vai ser com certeza o melhor momento da sua vida. Esteja preparado. Feche os seus olhos. Querido Deus, obrigado, porque entendemos nesta noite que o Senhor irá intervir neste mundo, destruir os ímpios e os maus, e refazer o mundo, um planeta, num mundo perfeito, Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos tome nas suas mãos e nos prepare para este grande dia, o dia da sua volta, o dia em que o mundo terá o seu verdadeiro reset. O dia que o Senhor apertar o botão do fim do mundo aí, Senhor, nós estaremos prontos para te receber. Fica com o seu povo, cada um dos teus filhos que estão te ouvindo nesta noite. Lhes conceda as bênçãos que vêm dos céus. Tudo pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, que está assistindo conosco esta série, e todos somos irmãos em Cristo, que Deus te abençoe. Deus tem um plano especial para a sua vida. Se prepare para este grande encontro com Deus. Vejo vocês amanhã à noite, às 8 horas da noite. Tchau. Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Outra vez.
Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele crerão. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós também. Milhares sem energia elétrica após terrível furacão. Três trovões acabaram de jogar o sol na cidade. E agora, o que é isso? Eu acho que é um terremoto. Nunca vi tais condições climáticas recentes. Sem abrigo entre tantas nuvens. Vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos pra dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Mais importante que sonhar.